Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 818. Estamos gravando uma live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 26 minutos da quinta-feira, 20 de março de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece, Cortang, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, serelepe e também saltitante, atendendo aqui a pedidos, algumas alcunhas novas sendo aqui agregadas ao descritivo do professor Bagdadi. Temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, a gente vai repercutir os principais acontecimentos da política e da economia internacional. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel Souza. Vamos lá para o bate-papo 818. Deixa as boas-vindas aqui a todo mundo que nos acompanha, todo mundo que está junto com a gente aqui. Sejam todos muito bem-vindos, tanto o pessoal que está aqui no YouTube acompanhando essa live, de onde sai a gravação. E deixo também as boas-vindas a todo mundo que nos acompanha pela versão podcastal. Aqui uma homenagem a Matias Pinto, um abraço para ele e para o Felipe. E, Daniel, a gente vai para o nosso primeiro assunto aqui, que é falar um pouquinho sobre Estados Unidos, sobre Donald Trump, que assinou hoje uma ordem executiva. Essa era uma promessa de campanha, e ele seguiu adiante. Uma ordem executiva que basicamente esvazia quase por inteiro o Departamento de Educação dos Estados Unidos. A gente sabe, Daniel, que ele gostaria de encerrar, fechar definitivamente, lacrar a porta do Departamento de Educação, mas para isso tem que passar pelo Parlamento, pelo Congresso, e para isso teria que conseguir pelo menos 60 votos no Senado. Conseguir 60 votos no Senado está complicado, porque os republicanos têm 53 senadores, os republicanos têm 47. Isso teria que levar, portanto, a 7 senadores democratas votarem a favor de um encerramento que é uma pauta claramente trumpista, o que provavelmente não vai acontecer, mas basicamente o que Trump vai fazer é: se eu não posso encerrar, eu vou esvaziar ao máximo. Esse processo de esvaziamento do Departamento de Estado já vinha acontecendo. É um departamento que empregava pelo menos cerca de 4.000 funcionários. Ele mandou embora cerca de 1.300, foi uma daquelas canetadas, Daniel, tão comemoradas por ele e pelo Elon Musk. E agora, portanto, você vai ter uma outra canetada que vai esvaziar ainda mais esse departamento. Só para a gente ter uma ideia, Daniel, em 2024, esse departamento ele teve um orçamento de 268 bilhões de dólares. Isso significa cerca de 4% do orçamento federal norte-americano. E agora, portanto, esse valor vai cair dramaticamente. A justificativa do governo americano, Daniel, é de que o governo federal não tem que se ocupar com a educação, e a educação ela passa, portanto, para os estados. A gente sabe, Daniel, que os Estados Unidos têm uma tradição federalista muito forte, aliás, muito mais forte do que o próprio Brasil, e o governo americano diz, o governo Trump, a gestão de Donald Trump, diz que, olha, esse departamento foi criado em 1979, de lá para cá, esse departamento consumiu 3 trilhões de dólares e não trouxe resultados significativos. Então, a justificativa dele, foi isso que ele disse, é que o controle federal da educação falhou, fracassou diante de seus estudantes, pais e professores. Então, agora, Daniel, o que vai ficar nesse departamento de educação, que, como eu disse, ele continua existindo, formalmente ele continua existindo, são ações mínimas, Então, tem algumas ações que estão previstas em lei, como, por exemplo, assistência a crianças com deficiência, empréstimos estudantis. Isso não tem como acabar, mas, de qualquer maneira, foi aprovada nessa portaria, Daniel, nessa decisão, foi estabelecido também que nenhum programa financiado pelo departamento, pelo que resta do departamento, poderá ter qualquer tipo de relação com igualdade de gênero ou o DEI, que é diversidade, equidade e inclusão. Nada de gênero, nada de diversidade, equidade e inclusão poderá ser financiado daqui para frente, mas o fato, Daniel, é que esse departamento de educação ele deixa de existir. É claro que, quando a gente fala que vai acabar o departamento de educação, Daniel, isso não quer dizer que a educação vai deixar de existir, que vai deixar de haver dinheiro, mas isso vai passar a ser, a partir de agora, de caráter estadual. Isso tem vantagens em termos de uma certa agilidade e tudo, mas os Estados Unidos eles deixam de ter meio que um programa unificado de educação e se torna uma pauta basicamente regional, local.
Então você deixa de ter agentes do governo americano que estão ali supervisionando uma ideia de educação nacional. Isso tende, Daniel, a ampliar as assimetrias de educação. E a gente sabe, Daniel, que se você aumenta as assimetrias de educação, você aumenta lá na frente as assimetrias de tudo, né? Tudo acaba se tornando um pouco mais assimétrico. Não por acaso, um monte de procuradores gerais de estados governados por democratas já tinham entrado com ações na justiça para tentar impedir esse desmantelamento. Então, isso não teve uma decisão da justiça ainda, mas o fato é que o Trump está fazendo tudo aquilo que é minimamente legal. Ele não está passando dos limites, quer dizer, não está passando dos limites legais, pelo menos, mas o Departamento de Educação, Daniel, agora ele fica absolutamente irreconhecível diante daquilo que já existia, e esse, portanto, é um dos passos mais importantes nesse início de governo de todas aquelas promessas que tinham sido feitas pelo Trump e principalmente, né, que foi colocado ali o Elon Musk exatamente para levar esse projeto à frente com aquele Departamento de Eficiência Governamental. Vamos ver até onde que isso vai, né, se outros setores vão ser levados à frente. A gente sabe que a USAID também já foi severamente desmantelada e agora é a vez do Departamento de Educação, Daniel. É importante destacar que esse Departamento de Educação, que seria o equivalente no Brasil ao Ministério da Educação, é muito, muito, muito menos relevante nos Estados Unidos do que o nosso Ministério da Educação é para o Brasil. Justamente pelo aspecto que você mencionou, uma boa parte, uma imensa parte da política educacional nos Estados Unidos é realizada pelos estados, eventualmente até pelos condados, né, dentro de cada estado. De qualquer forma, você acaba meio que jogando o bebê fora junto com a água do banho, né? Se você tem críticas ali ao Departamento de Educação, você pode fazer reformas, você pode redesenhar políticas, você pode ter métricas para dizer, olha, essa política não é boa, essa política não é efetiva, ou então você pode ter, eventualmente, até uma pegada um pouco mais conservadora, porque você tem uma visão de mundo mais conservadora. Acho que tudo isso é do jogo. Mas você simplesmente trabalhar para a extinção é um pouco estranho, né? Não ter ali um mínimo de presença e de atuação do governo federal no que diz respeito ao aspecto educacional. Isso pode trazer implicações, pode trazer consequências para uma série de situações, uma série de pesquisas, e é algo que vai ter que ser observado, vai ter que ser acompanhado com atenção. Tanguy, no dia de ontem nós falamos sobre a Giorgia Meloni e destacamos que ela fez um discurso do parlamento italiano, pregando diálogo, defendendo diálogo e etc. E no dia de hoje, aparentemente, essa visão ela ganhou eco dentro da reunião de cúpula da União Europeia. A União Europeia anunciou hoje que adiou a proposta de aplicar uma tarifa de 50% sobre o uísque dos Estados Unidos para meados de abril. Então não vai ser mais no início de abril, vai ser em meados de abril, como uma forma de dar mais tempo para o diálogo dos europeus com os Estados Unidos. Segundo o porta-voz, a mudança de cronograma da taxação de 1º de abril para meados de abril permitirá mais tempo de conversas com o governo Trump a fim de buscar soluções que evitem aí danos desnecessários. Está muito alinhado, com o que a Meloni havia destacado e defendido no parlamento italiano. Lembrando que o Trump também ameaça impor uma tarifa de 200% sobre todos os vinhos e demais bebidas alcoólicas importadas dos Estados Unidos, importadas da União Europeia pelos Estados Unidos, caso os europeus levem adiante essa taxação do uísque americano. Até o presente momento, os Estados Unidos colocaram tarifas sobre o aço e o alumínio europeu e sinalizam aí tarifas recíprocas a partir do dia 2 de abril, com o argumento de reequilibrar o comércio global, o sistema de comércio global e particularmente o desequilíbrio comercial que os Estados Unidos têm em relação à União Europeia. Então, os europeus estavam reagindo fundamentalmente no uísque contra o aço e o alumínio, só que o Trump ameaça também taxar ali as bebidas alcoólicas europeias pesadamente, ou seja, você tem ameaças de parte a parte, o que cria aí um ambiente de tensão que pode trazer consequências comerciais bastante importantes. A guerra tarifária entre Estados Unidos e o resto do mundo parece estar apenas começando, e eu sempre me pergunto onde exatamente os Estados Unidos
querem chegar com esse estremecimento no seu relacionamento em relação a aliados importantes, e a Europa é um caso particular, assim como o Canadá também, porque dentro de um contexto de ascensão chinesa, dentro de um contexto de uma série de situações que estão tornando aí o mundo um pouco mais imprevisível e instável, me parece natural que os Estados Unidos quisessem ter proximidade em relação aos aliados, os seus aliados tradicionais, seus aliados antigos, aqueles que você confia mais e tal. E não é isso que o Trump vem fazendo. Uma contenção chinesa me parece fazer sentido, eventualmente até pegar os aliados para trabalhar por uma contenção chinesa. Agora, o estremecimento do relacionamento com aliados tão importantes de forma tão tensa, por mais que o Trump argumente que quer trazer negócios de volta para os Estados Unidos, quer reduzir o déficit comercial, quer diminuir as despesas militares, etc., mas tem esse outro lado que acaba fragilizando a presença americana, a aliança americana com parceiros importantes, que poderiam ser importantes também em diferentes situações estratégicas para os Estados Unidos. Daniel, eu tenho algumas pautas daqui para frente que são tecnológicas, né? A gente vai ver como é que a tecnologia ela vai ser importante, né, para as minhas próximas pautas aqui, em todas elas. Isso apenas mostra como é que a tecnologia, Daniel, ela é indispensável em todas as áreas, em todas as esferas. A gente está falando sobre relações entre estados, a gente está falando sobre as nossas profissões, a gente está falando sobre nossas vidas pessoais e torna-se, Daniel, assim, impossível a gente imaginar que a gente consiga ter uma vida plena do ponto de vista profissional, pessoal, sem entender de tecnologia, Daniel. É um dos assuntos mais importantes. Então trago aqui, Daniel, uma pauta da Alura, né? Os nossos parceiros da Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil. Não importa se você é iniciante na tecnologia, não importa se você já é um cara avançado, se você tem conhecimentos básicos, não importa de que área você não importa se é homem, se é mulher, não importa. Você precisa de tecnologia na sua vida, você precisa da tecnologia para conseguir fazer uma mudança, né, profissional, caso você queira. E a Alura, Daniel, ela quer tanto te ajudar a fazer essa mudança profissional, a conseguir crescer na profissão que você já escolheu, o que quer que seja, relacionado à tecnologia, tendo a tecnologia ao seu lado, que ela oferece 15% de desconto em todos os planos. A Alura, Daniel, é incrível porque você entra lá e você tem um catálogo maravilhoso de cursos que eu entro lá e para mim não fazem sentido porque eles são muito avançados. Mas tem outros cursos que para mim eu vou abraçar e eu vou aprender muito com aquilo. Da minha maneira, Daniel, que tem a pessoa que já trabalha com tecnologia e o curso que eu faço parece um curso infantil, parece um curso de criança. E que para ele, de repente, vai conseguir novas habilidades, novas capacidades que vão lhe permitir crescer na sua profissão, mesmo já sendo muito avançado. Então fica aqui o recado da Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil. O link está na descrição desse episódio. Esse aspecto que você levantou, Tanguy, é super importante, né? A plataforma da Alura, o projeto da Alura, acaba sendo absolutamente inclusivo. Os mais diferentes níveis de conhecimento em tecnologia acabam sendo contemplados dentro de uma plataforma tão sofisticada e tão abrangente, com cursos de qualidade, com conteúdos de qualidade. A gente está falando da maior escola de tecnologia do Brasil, e uma temática cada vez mais incontornável para qualquer profissional em qualquer área. Tanguy e eu, por exemplo, somos reflexo de tecnologia mudando a forma como a gente trabalha, como a gente se insere no mercado de trabalho. E fica aqui a nossa recomendação aos amigos e amigas do Petit Jornal, condições especialíssimas para os ouvintes do Petit Jornal, link no descritivo. Tenho certeza que vocês vão gostar demais da plataforma da Alura, do trabalho da Alura. E aí, Daniel, a tecnologia está na base de uma crise, né, que está se instalando nesse momento entre Elon Musk. O pessoal cobra a gente, Daniel, que a gente fala Elon Musk, tinha que falar Elon Musk. Vou continuar falando Elon. Porque o pessoal é melhor, Daniel. Elon Musk não gosta, então vou continuar falando Elon Musk, entenda aí como você quiser. Mas Elon Musk, Daniel, entrou em crise agora com o governo da Índia. Por que, Daniel Souza? Por conta do X. Então, Elon Musk acusou o Ministério da Tecnologia da Informação da Índia de expandir os poderes de censura para facilitar ali a remoção de conteúdo online, de conteúdo do X. Basicamente o que aconteceu, Daniel, foi que o governo indiano criou uma plataforma interna para o governo indiano e que permite que essa plataforma ela bloqueie conteúdos no X. Ela colocou como uma exigência que o X tem que estar plugado nessa plataforma e basicamente você vai lá e fala assim, opa, tem um conteúdo aqui que eu quero derrubar. Isso aqui não está de acordo com o que a Índia considera que seja
seguro, tem aqui discurso de ódio, tem alguma coisa aqui que... Uma crítica ao governo, né, Daniel? A gente sabe que o Narendra Modi não é lá um grande democrata, nada disso, né? E o camarada, ele vai lá, digita, ó, o tweet tal, ele tem que sumir. E aí o X é obrigado a derrubar esse conteúdo. O problema é que essa plataforma criada pela Índia, pelo governo indiano, ela se expandiu e basicamente vários setores governamentais têm acesso a esse sistema. Então o que o X está reclamando, Daniel, é que isso causa uma facilidade muito grande para a derrubada de conteúdos. Então, segundo o X, isso está lá na ação que o X abriu, né, na justiça indiana contra o governo indiano, é que há incontáveis, countless, esse foi o termo utilizado, há incontáveis funcionários públicos que podem simplesmente chegar lá, Daniel Souza, e derrubar conteúdo no X. Então, o que o X está dizendo é, olha, até pouco tempo atrás, a gente já tinha um problema, né? Então, o X já teve um problema com o governo indiano, quando teve aquelas manifestações de fazendeiros alguns anos atrás. O X chegou a ser derrubado na Índia. Acabou que o X aceitou as condições, tirou os conteúdos lá que tinham sido pedidos e tudo, mas tem um processo na justiça desde 2021 por conta daquele incidente. E agora parece que se abre uma nova onda pelo fato de que, segundo o X, está muito fácil derrubar conteúdo. Normalmente era algo que era acompanhado, Daniel, por altas autoridades e tal. Basicamente, o recado do X agora é: qualquer Zé Mané do governo indiano chega lá, entra nessa plataforma, coloca lá o que quer derrubar e derruba o conteúdo. Com isso, Daniel, a gente tem uma crise que se abre entre o Narendra Modi e o X, que é uma empresa do Elon Musk, exatamente no momento em que o Musk ele pretende lançar 2 outros grandes projetos na Índia, que são o Starlink e a Tesla, né? Eu não sei se o Starlink e a Tesla, Daniel, estão com muita margem para ter mais crise e tal. A gente comentava isso no WhatsApp hoje, né, Daniel, que a BYD, por exemplo, acabou de aparecer com uma novidade que é um carregamento muito rápido, muito mais rápido do que existia até agora. Isso todo mundo na mesma hora olha para a Tesla. E aí, Tesla, você vai reagir a isso? O carro elétrico da China está carregando muito mais rápido, tipo 500 km de autonomia em 5 minutos de carga. Isso leva já a uma queda das ações da Tesla. A Starlink é a mesma coisa. A Starlink ela precisa de novos parceiros, novos aliados e tal. Então a gente tem nesse momento, Daniel, uma crise aí entre Elon Musk e o governo indiano, um supermercado, um mercado gigantesco para o X, um mercado gigantesco, na verdade, para qualquer setor, mas temos aí um problema pelo fato de que Narendra Modi está tentando garantir uma liberdade muito grande para a Índia derrubar conteúdos quando achar melhor, Daniel. E aí, de novo, eu volto ao ponto que os Estados Unidos têm potenciais aliados em diferentes áreas que eles deveriam cultivar, né, Tanguy? O caso da Índia é particular. A gente está falando de um país que tem sido citado, aliás, junto com o Brasil, em alguns momentos, como exemplo de país que tarifa mais os Estados Unidos do que os Estados Unidos tarifa, né, o país em questão. A Índia, que tem aí CEOs da Alphabet também, CEO da Microsoft, são indianos, né? Indianos nascidos na Índia, não são filhos de indianos. Então você tem aí uma potência do ponto de vista tecnológico, digital, etc., que poderia ter parcerias muito boas com os Estados Unidos. A Índia tem históricas dificuldades de relacionamento com a China, então você poderia ter aí uma agenda de cooperação tecnológica interessante. Mas estamos vendo rusgas, né, Tanguy? Rusgas entre os Estados Unidos e a Índia dentro de um contexto em que uma aproximação me parece que seria bastante benéfica para os americanos. E temos aí empresas americanas que terão dificuldade de intercâmbio para inovação, dificuldade realmente para construir soluções dentro de uma situação onde os americanos aumentam barreiras a imigrantes, barreiras tarifárias, barreiras das mais diferentes naturezas. Agora, avançando um pouquinho aqui, Tanguy, na próxima pauta eu queria destacar que nós tivemos nos 2 primeiros meses de 2025 um aumento exponencial das exportações de soja dos Estados Unidos para a China. Aliás, nós estamos falando de um volume 84% mais alto do que o volume do mesmo período de 2024, o mesmo primeiro bimestre de 2024. Então, houve aí uma aceleração, os chineses pisaram no acelerador, aproveitaram uma boa safra americana, compraram mais soja dos Estados Unidos, até porque a soja acaba sendo um setor a ser
tarifado dentro de um contexto onde os Estados Unidos impõem tarifas sobre os chineses. O Brasil acabou até perdendo espaço, né? O Brasil reduziu a sua participação nas compras de soja chinesas de 53% para 26% nesse primeiro bimestre de 2025, comparando com o primeiro bimestre de 2024. Agora, o Brasil tem aí uma janela de oportunidade, caso haja aí realmente uma escalada da guerra tarifária entre Estados Unidos e China, entre Estados Unidos e União Europeia, mantendo portas abertas, dialogando com todo mundo. O Brasil pode aí criar novas redes de comércio, novos canais, pode inclusive suprir a China, ainda que parcialmente, de produtos agrícolas que acabam sendo taxados pelos chineses como retaliação às taxas americanas aos produtos da China. Tudo isso junto e somado para dizer que o Brasil tem oportunidades dentro desse contexto, embora, claro, não é um cenário alvissareiro, não é um cenário fácil. Você tende a ter um crescimento econômico mundial um pouco mais fraco, você tende a ter restrições para a entrada de produtos brasileiros no mercado americano. Tudo isso é um problema, mas você tem que, de alguma maneira, se reposicionar e buscar novos canais e novas oportunidades. É algo que o Brasil pode fazer, mas sempre mantendo canais de diálogo abertos, se mantendo independente, não sendo visto como um satélite da China, nem um satélite dos Estados Unidos. Esse posicionamento é bem importante que o Brasil preserve. Me parece que o Itamaraty está bem ciente disso. Daniel, eu tenho um sonho, cara, que é algum dia conseguir utilizar a palavra alvissareiro no meio de uma frase, assim, com absoluta naturalidade, cara. Eu vou me esforçar pra isso. Gostou, eu vou começar a ficou criar... bom? Pô, ficou excelente. Eu vou começar a criar contextos, assim, que as pessoas vão achar que eu tô falando, pô, naturalmente, e de repente eu vou soltar um alvissareiro. Você vai ver só. Eu vou chegar lá, tá bom. um dia isso vai acontecer e eu vou te contar. Daniel, minha próxima pauta tem a ver, de novo, com tecnologia. Ontem, a gente falou aqui que o governo turco, na verdade, as forças de segurança da Turquia, prenderam o principal opositor a Erdogan, né, que é o prefeito de Istambul, o Ekrem İmamoğlu. Ele aparece ali nas pesquisas de popularidade, ele aparece à frente de Erdogan. Ele seria escolhido, já era favas contadas, no próximo domingo agora, como líder do principal partido de oposição, e ele acabou sendo preso por acusações ali de corrupção, de ter manipulado licitações, de ter dado apoio ao PKK, né, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que é considerado um grupo terrorista. E, aliás, Daniel, quero complementar, inclusive, a informação que eu dei ontem. Ele foi preso e mais 105 pessoas foram presas junto com ele, incluindo jornalistas, empresários e funcionários da prefeitura de Istambul. No dia de hoje, no entanto, a Turquia foi além, Daniel, e ela prendeu mais 37 pessoas. A acusação contra essas pessoas fizeram publicações em redes sociais consideradas provocativas, falando sobre a prisão do Ekrem İmamoğlu. Então, as autoridades turcas, elas mapearam 261 contas nas redes sociais, incluindo 62 contas no exterior, que teriam feito publicações provocativas incitando crime e ódio depois da detenção de Ekrem İmamoğlu. Ou seja, Daniel, o governo turco nesse momento está prendendo o tuiteiro. O cara que foi para o Twitter para reclamar, o cara que foi para o Instagram para reclamar, o cara que foi para qualquer rede social para reclamar, está sendo preso na Turquia. Então não é para menos que as pessoas estão chamando isso de golpe, né? Você tem um cara que é um peso pesado da política turca atual. As eleições presidenciais na Turquia acontecem só em 2028, falta muito ainda. Mas ele é uma figura que vem ganhando força, o partido dele conseguiu uma vitória muito importante nas eleições locais que aconteceram na Turquia no ano passado, conseguiu ganhar, inclusive, em áreas onde tradicionalmente o partido do Erdogan, né, o partido governista, consegue muito voto, consegue muita força, consegue normalmente eleger prefeitos. Então, você tem aí uma ação antecipada de Erdogan. Erdogan já está no poder desde o ano de 2003, né? São 22 anos no poder entre presidente e primeiro-ministro. Então, é uma situação complicada. E para a gente não achar que a gente está falando somente sobre tecnologia envolvendo ali o Erdogan, a gente teve mais um caso agora nos Estados Unidos. Um jornalista francês, isso aconteceu, esse fato aconteceu, esse episódio aconteceu no início de março, mas a informação só foi divulgada agora. Um cientista francês
Ele saiu da França em direção a Houston, no Texas, para participar de uma conferência. E no momento em que ele estava entrando nos Estados Unidos, né, ali no aeroporto, as autoridades da fronteira, as autoridades aeroportuárias, o pararam e começaram a verificar a mala dele e pediram para ele ligar o seu computador e entregar o seu celular. Vasculharam tudo que tinha ali dentro e encontraram críticas desse cientista francês a Donald Trump. Então, num regime democrático, é esperado que você possa criticar o governante. As críticas ao governante, na verdade, elas são a base da democracia. Você tem que poder criticá-lo, né? Eu não estou falando de ameaça de morte, eu não estou falando de nada disso. Mas você tem que poder criticar. Críticas ao cara são naturais. Aliás, os Estados Unidos, inclusive, foram fundados lá em 1776, Daniel, com base nessa ideia de que, olha, tem que ter liberdade de expressão, isso está na primeira emenda da Constituição Americana. Tem que poder criticar, o cara tem que ter liberdade para dizer o que ele acha. E, basicamente, Daniel, encontraram críticas a Donald Trump. Esse cientista ele foi encaixado como terrorista, né, como, na verdade, uma acusação de terrorismo e crime de ódio, e teve que voltar para a França. Isso está gerando, portanto, uma crise diplomática entre o governo americano e o governo francês, que, sinceramente, apenas se soma, né, uma série de crises que já existem, uma série de tensões que já vem desde que Trump tomou posse, uma série de tensões que já existiam, inclusive, desde o primeiro mandato de Donald Trump. Não é uma relação fácil, mas é um sinal extremamente preocupante o fato de que pessoas que queiram entrar nos Estados Unidos, eu não estou falando sobre o cara que quer trabalhar lá sem autorização, eu não estou falando do cara, é alguém que está entrando de forma legal, que não precisa de visto, que tem autorização para entrar lá e que pode ser mandado embora pelo fato de que entraram no celular dele, no computador, e encontraram críticas ao presidente dos Estados Unidos, né? Isso parece um regime totalitário, né? Que você não pode falar mal do presidente, porque isso pode levar, inclusive, a pessoa a ser mandada embora dos Estados Unidos da América, Daniel. Aliás, ele ser constrangido a abrir o laptop, abrir o próprio telefone, já é algo que ultrapassa alguns limites, né? Digamos assim, do que se espera de um país democrático. Tudo bem, você vai alegar que ele é um estrangeiro, etc., que está ali numa situação de solicitação de ingresso no país e o país tem o direito de verificar se ele não é uma ameaça à segurança nacional. Mas críticas ao presidente de um país não me parecem ameaça à segurança nacional, ainda mais de um cientista, alguém que é conhecido, alguém que está indo participar de uma conferência. Então aqui vamos encerrar com uma nota um pouco mais leve, a nossa geleia da Shakira de hoje. A França está de novo, né, Daniel Souza, na geleia da Shakira. Tá de novo. Aliás, Daniel, eu quero fazer justiça a você. O que é? Você sempre falou. Sempre falei. Você sempre avisou. Essa geleia da Shakira aqui, pra quem ouve o Petit Jornal, não tem surpresa nenhuma. Todo mundo já sabia que isso podia acontecer, porque Daniel Souza sempre avisou que isso aconteceria. Me conta, Daniel. Ô Tanguy, o pessoal mais antigo aqui no Petit Jornal sabe que eu chamo há anos o Emmanuel Macron de mala. De mala, de carente, de inconveniente, que fica ligando o tempo todo, nas horas mais desagradáveis, enchendo o saco. O Macron é aquele que liga sem mandar mensagem antes dizendo que vai ligar, né? Ele já vai ligar. Liga direto. Na hora que o telefone tá tocando, é o Macron. Aí já é o Macron já ligou pra você, já quer falar com você, etc, porque ele quer mostrar que ele é importante, ele quer projetar uma imagem de que ele é um grande líder mundial, etc. E hoje tivemos mais um exemplo cristalino da inconveniência de Emmanuel Macron. Zelensky, Volodymyr Zelensky, estava em meio a uma coletiva, tinha acabado de ser questionado sobre um assunto seríssimo. Crianças ucranianas deportadas, etc. O que ele ia fazer? Eis que toca o telefone. Eis que toca o telefone de Zelensky. Zelensky, de maneira muito constrangida, atende o telefone. Do outro lado da linha está Emmanuel Macron. E aí o Zelensky fala, ô Macron, ô querido, tudo bem? Você poderia ligar mais tarde? Eu estou um pouco ocupado, Zelensky. Mas, né? O Zelensky teve que passar por essa situação absolutamente constrangedora. Esse vídeo está disponível na internet, Tanguy. Zelensky falando, Macron, liga mais tarde. Me erra. Não enche o saco. Pô, você podia ter agendado. Liga mais tarde, no ano que vem. Liga no ano que vem. Ano que vem você liga, pelo amor de Deus. Mas a cena é curiosa e, claro, tem todo esse contexto que a gente faz aqui no Petit Jornal, essa brincadeira há muito tempo, porque o Macron liga demais. Liga pra muita gente, fala muito, enche o saco, quer sempre projetar ali uma imagem de liderança. Ele força a amizade, né, cara? É forçar a amizade. É tipo, não, eu tenho acesso às pessoas, eu tenho acesso. Eu vou ligar, a pessoa vai parar o que estiver fazendo pra me atender. Isso a gente começou a falar, Daniel, quando a gente percebeu que quando a guerra começou, lá em 2022,
todo dia tinha uma notícia dessa. Macron ligou pro Putin. Aí o Putin não atendeu. Aí o Macron ligou de novo. Aí ligou mais uma vez. Aí o Macron, ligou pro Biden para falar com o Biden. Aí ligou pro Erdogan. O Macron, aparentemente, ele passa o dia todo no telefone, Daniel. Ele passa, realmente, é um vício ali no tal do telefone. Ô, Macron, se toca, rapaz. Pô, manda mensagem antes. Pergunta se a pessoa pode atender. É elegante. Não vai fazer mal. Pois é. Aliás, se você quiser saber mais sobre a França, quiser saber mais sobre Macron, quiser saber sobre Zelensky, quiser saber sobre Putin, quiser saber sobre essa galera toda, peticursos.com.br. A gente tem curso lá sobre todos esses países. E a melhor coisa, né, é que é um streaming, né? Então você pode chegar lá e acessar o curso que você quiser, a aula que você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser, na ordem que você quiser. Fica à vontade, tornando-se aluno do Peticurso. Para se tornar aluno, só tem uma forma, peticursos.com.br. Ah, mas eu quero assistir as aulas gratuitas para saber como é, que eu não sei como é que são as aulas e tal, eu quero ver. Tá tudo lá no YouTube. Você entra lá no YouTube, no canal do Petit Jornal no YouTube, procura lá na busca YouTube. Aliás, acesse inclusive o canal de corte do Petit Jornal, né? O link está na descrição desse episódio. Mas para as aulas gratuitas, entra lá no canal do Petit Jornal no YouTube e tem lá uma playlist com as aulas gratuitas. Tem aula pra caramba, tem mais de 40 aulas lá. Você pode ficar à vontade e aí você dá uma olhada se não vale a pena. Olha o catálogo, dá uma olhada se não vale a pena assinar o Petit Cursos, barato, acessível, flexível, peticursos.com.br. Tanguy, fica aqui também o convite para o pessoal levar o Petit Jornal para uma palestra na sua empresa. O Petit Jornal oferece palestras explicando um pouco desse contexto geopolítico internacional, do contexto econômico, o ambiente de negócios, perspectivas. São temáticas que nós exploramos com empresas parceiras, então fica aqui o convite. Se você precisa aí de alguma explanação, de algum treinamento que envolva temáticas tratadas pelo Petit Jornal, a gente vai ter muito prazer em conversar e desenvolver uma parceria. Dito isso, Tanguy, fica aqui o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Sem vocês, o nosso projeto teria muita dificuldade de permanecer de pé. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda dos nossos apoiadores é tão importante, e por isso sempre registramos aqui o nosso agradecimento a eles. E fica também o convite para você que ainda não é apoiador do Petit Jornal, não é apoiadora do Petit Jornal, se tornar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Você pode fazer um Pix para o Petit Jornal, tem a chave no descritivo do episódio, é uma forma prática, instantânea. Você pode ativar o Pix recorrente para apoiar o Petit Jornal. Tem também o link para o Apoia-se e o link para o Patreon, que acaba sendo uma boa alternativa para quem vive no exterior. No mais, Tanguy, ficamos por aqui, né? Ficamos por aqui. Amanhã tem episódio, viu, Daniel Souza? Ficamos por aqui. Não vai sextar ainda, não. Amanhã temos episódio do Petit Invest. Aí vai ser gravado às 9 da manhã. Horário novo, tá, gente? Era 10, agora é 9 da manhã aqui no YouTube do Petit Jornal. E depois, naturalmente, vai pro feed do podcast. Como sempre, um abraço e até amanhã. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.